Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme a ordem do Senhor nas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte as famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerzon couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Azer e da tribo de Naftali e da meio tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gad e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anac, esta é Hebron, no monte de Judá e dos seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Moa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Gebe e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Beteron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibton e os seus arrabaldes, Ajalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. E as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerzon, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golá, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrabaldes, Dabaret e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, En-Gamim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Elcate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida da Galileia, e os seus arrabaldes, e Amot-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gergonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E às famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas as tribos, a tribo de Zebulon, Joqueneu e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, Dima e os seus arrabaldes, Naalal e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazai e os seus arrabaldes, Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefat e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gad, Ramote, cidade de refúgio do homicida, e Engileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam nas famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades.
Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades cada uma com os seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.